Vocês já prestaram atenção na igreja? Já perceberam o tema do nosso culto hoje? Não? Não? Sim, qual? Nas mãos do oleiro. E quem lembra o tema do nosso primeiro congresso? Primeiro? Não? Ninguém lembra? Ninguém? Primeiro? Estamos em uma grande obra e não podemos parar, amém? O congresso passado foi que nós estávamos em uma grande obra, nós não poderíamos parar e nós não paramos. Para a honra e a glória do Senhor, nós estamos aqui no segundo, amém? Nosso Deus nos sustentou, nos ajudou até aqui e agora nós viemos para o segundo, porque Ele nos ajudou, porque nós estamos nas mãos do oleiro. O oleiro já está na casa. Quem veio aqui porque quer ser moldado pelo oleiro nessa tarde? Quem veio aqui para ouvir o oleiro falar? Quem aqui quer ser transformado pelas mãos do oleiro? Amém? Glória a Deus. Então, o tema do nosso congresso está no livro de Jeremias. Jeremias foi um profeta. Muito bem. Jeremias foi um profeta escolhido por Deus. Mas Jeremias foi um profeta escolhido por Deus num tempo muito difícil. Num tempo de muita idolatria. O povo começou a se distanciar dos caminhos do Senhor. E nesse momento, então, Deus vai levantar um profeta. E eu creio que nessa tarde o Senhor também está levantando profetas aqui, amém? Você crê? Cadê os profetas do Senhor? Aonde estão aqueles que vão ser usados por Deus para falar as verdades, assim como Jeremias, amém? O Senhor pode contar com você nessa terra? Cadê os verdadeiros adoradores? Cadê os profetas? Amém? Glória a Deus. Então a palavra do Senhor vai contar para nós que Jeremias, ele foi profeta. E um certo dia o Senhor falou para ele assim: olha, hoje eu quero falar diferente contigo. Hoje eu vou falar de uma forma diferente. Algo simples, que ele estava acostumado a ver todo dia. Porque na época de Jeremias existiam muitas olarias. Quem sabe o que é uma olaria? É o quê? Um lugar onde faz coisas de barro. Onde faz coisas de barro ou de argila. E lá na olaria tem o quê? Moleiro. E o que o moleiro faz? Os vasos de barro e argila. Muito bem. Então Deus falou para Jeremias assim: olha, Jeremias, tem muitas olarias ali, mas hoje você vai entrar em uma. Que hoje eu quero falar com você de uma forma especial. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor? Eu separei alguns versículos aqui, podem ficar sentados. Eu quero ler alguns versículos que eu separei. Jeremias capítulo 18 vai dizer assim, 18 de 1 ao 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as mãos. Com o vaso que ele fazia de barro que se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Quero ler também Atos, capítulo 9, versículo 15, diz assim, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Quero ler também Isaías 64, 8, diz assim, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso
Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras de Tuas mãos. Quero ler também Salmos de número 31, verso 12, que diz assim: Davi escreveu assim: estou esquecido no coração deles como um morto, sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos, mas eu confiei em Ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor então vai contar para nós sobre esse profeta Jeremias, né? Um profeta que nós conhecemos como profeta chorão. A Bíblia diz para nós que Jeremias ele era jovem. Jeremias ele morava num lugarzinho chamado Anatote. E Jeremias ele vinha de uma família sacerdotal. Jeremias ele entendia muito sobre o que era ser sacerdote, mas ele não entendia nada do que era ser profeta. E um belo dia, a palavra do Senhor chega até Jeremias. E Jeremias então ouve, e Deus fala assim com Jeremias: Jeremias, antes mesmo de você nascer, antes mesmo que você tivesse forma, antes mesmo que você pensasse em existir, antes mesmo de qualquer coisa, Jeremias, quando você estava lá no ventre da sua mãe, eu já tinha te escolhido, já tinha te separado e já tinha te dado como profeta às nações. E Jeremias então ouve aquilo e ele fala o quê? Eu, Senhor, eu sou apenas uma criança, eu nem sei falar, Senhor. Aí o Senhor fala para Jeremias assim: Jeremias, não digas que és uma criança, porque antes mesmo de você nascer, eu já tinha te escolhido, já tinha te separado, e eu já tinha algo específico para você fazer, eu já tinha uma grande obra na tua vida. Amém? E o Senhor te trouxe aqui nessa tarde para dizer para você que você é um escolhido do Senhor. Ele te escolheu antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você ter sido gerado. Ele já tinha te escolhido, já tinha te separado e já tinha te chamado para uma grande obra. Não de acordo com a sua vontade, não de acordo com o que você quer, mas de acordo com o propósito dele, de acordo com aquilo que ele determinou na sua vida. Amém? É isso que o Senhor falou para Jeremias, e é isso que ele está dizendo para nós nessa tarde. E talvez você possa pensar como Jeremias: eu, Senhor, eu sou apenas uma criança, eu nem sei falar, como se Deus estivesse preocupado com a sua habilidade, como se ele estivesse preocupado com alguma coisa. Ele te gerou, ele te escolheu. É assim mesmo, irmão. É na pouca força, é na falta de habilidade. Às vezes a gente não tem nem Bíblia quando o Senhor chama a gente para fazer alguma coisa. Às vezes a gente fica lá só no altar meio envergonhado. A gente nem sabe falar. Eu me lembro quando o Senhor me chamou, eu falei: Senhor, eu não tenho nem Bíblia. Aí, no outro dia, minha prima chegou para mim e falou assim: prima, eu vou passar aí na sua casa. E chegou ela com a Bíblia. Eu falei: pronto, não tem mais desculpa para Deus. É assim. Quando o Senhor nos chama, quando Ele nos escolhe, Ele não quer saber das desculpas. Ele tem um propósito. E a palavra do Senhor diz para nós que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então diga para o teu irmão nessa tarde assim: ó, Ele te escolheu. Você é um escolhido de Deus para cumprir os propósitos dele nessa terra. Amém? Glória a Deus. Muito bem. E a palavra do Senhor então conta para nós que Jeremias então ele é levantado num tempo difícil, num tempo em que o povo vivia uma grande idolatria, né? Nós vemos lá Reino do Sul, Reino do Norte. Nós sabemos que depois de Salomão o reino foi dividido, as tribos de Israel do Norte, as tribos de Judá do Sul, e as 10 tribos de Israel já
profeta da Síria. E o Senhor então chama Jeremias para profetizar naquele tempo sobre o Judá e fala: olha, avisa Judá que se eles não se converterem, se eles não mudarem os seus maus caminhos, vai acontecer com eles o mesmo que aconteceu com Judá. Então Jeremias, ele obedece o chamado de Deus. Ele vai então falar com aquele povo. Mas vocês acham que o povo queria ouvir? Vocês acham que o povo ouviu? Não, o povo não queria saber de Deus. O povo já estava tomado por uma idolatria imensa, porque o povo de Israel, eles começaram a fazer aliança com quem eles não deveriam. Deus não mandou Israel fazer aliança com ninguém, mas eles se juntaram com o Egito, se juntaram ali com a Babilônia, e aquilo que parecia algo inicialmente político começa a virar algo religioso, porque se você começa a andar com quem não tem Deus, se você começa a andar com aquilo que não é da vontade de Deus, daqui a pouco você está igual. Israel foi assim. O povo de Deus, o povo escolhido, aquele povo que Deus tirou lá do Egito, que eles não tinham nem terra, eles não tinham pátria, eles não tinham nada. O Senhor tirou eles de lá, deu uma terra que manda leite e mel, tirou eles da escravidão do Egito, tirou eles das mãos do faraó, e o povo então se esqueceu de Deus e entraram numa idolatria terrível. E Jeremias então é levantado nesse tempo para profetizar. Mas vocês acham que foi fácil para Jeremias? Não, né? Capítulo 2, a Bíblia diz que o Senhor chega para Jeremias e fala assim: Jeremias, pergunta para aquele povo que injustiça eu fiz com eles para que eles me abandonassem. O Senhor está virado com aquele povo. O Senhor estava assim, ó. Jeremias vai lá e fala. Mas Jeremias, como um arauto de Deus, ele vai lá e fala para aquele povo. Mas o povo não queria ouvir. O povo não deu ouvido. E o que aconteceu com aquele povo? Quem lembra? O povo foi levado então cativo na Babilônia, porque não quiseram ouvir. E nesse mesmo tempo então começa a se levantar falsos profetas, né? Jeremias ali, um profeta de Deus, para falar a verdade, para falar: olha, se arrepende, porque se não se arrepender, a Babilônia vai vir com tudo. E o povo nem aí. E nesse tempo então se levanta falsos profetas para dizer para aquele povo que era tudo mentira que Jeremias estava falando, porque o povo não queria obedecer a Deus, mas queria viver debaixo das bênçãos de Deus. Será que tem como você não obedecer a Deus e viver debaixo das bênçãos do Senhor? Não, né? Aquele povo começou a adorar outros deuses, aquele povo começou a fazer tudo que desagrada a Deus, e o Senhor falando: vai lá, Jeremias, e o Senhor dando chance para aquele povo, e o Senhor usando de profeta para avisar: olha, se conserta, Israel, se conserta diante do pecado, para de adorar outros deuses. O Senhor fala: manda Jeremias, vai lá, Jeremias, e fala para aquele povo lavar o coração deles. Mas o povo não estava nem a ponto do Senhor chegar e falar para Jeremias assim: olha, Jeremias, você fala, não adianta nem pedir mais para aquele povo, eu não quero mais saber daquele povo. E o Senhor então silencia por um tempo. O Senhor silenciou. Mas quando nós vamos para o capítulo 18 do livro de Jeremias, a palavra do Senhor vai mostrar para nós o caráter misericordioso do nosso Deus. Ele vai então chegar para Jeremias, e Jeremias fala com Jeremias assim: olha, Jeremias, levanta-te e desce, porque hoje eu vou falar contigo de uma forma especial. Levanta-te, Jeremias. Quando o Senhor fala levanta-te, o Senhor está dizendo assim: olha, Jeremias, se posicione. Jeremias, se posicione diante de mim. Porque, irmão, o Senhor até fala, Ele fala assim conosco, Ele se revela. Mas aquilo que Ele revela, para quem tem posicionamento com Deus, é diferente. É ou não é? Aquele que se posiciona, aquele que busca, aquele que quer fazer diferença, aquele que não quer ser falso diante de Deus, aquele que está ali para fazer
sobre Noé. Ninguém ouvia a voz de Deus, apenas Noé. Então aquele que se posiciona tem que se levantar, tem que fazer a diferença nessa terra. Não pode ser de qualquer jeito para Deus. Quem sabe você não esteja igual Romão lá, né? Quando foi roubado lá as armaduras dele de ouro, aí ele fala assim, ó, vou fazer de bronze. Como se estivesse falando assim, ó, para Deus qualquer coisa serve. Vocês acham que serve qualquer coisa para Deus? Não, né? Para o nosso Deus tem que ser o quê? O melhor. Tem que ter posicionamento, tem que ter diferença, tem que ter santidade, porque a palavra do Senhor vai dizer para nós que sem santidade ninguém verá o Senhor. Não pode ser de qualquer jeito, tem que ter posicionamento. E aí então Jeremias vai ouvir a voz de Deus e ele vai então descer até a casa do oleiro. Naquela época existiam muitas olarias. Olaria era algo muito comum. Hoje em dia não, né? Hoje em dia a gente usa ali os potinhos de plástico, mas naquela época eram vasos, eram botijos, eram vasos de barro que eles usavam para guardar as coisas nobres, né? Usavam para guardar azeite, usavam para guardar ali várias coisas, né? Então era algo muito comum. Então, um belo dia, Jeremias ali é convidado por Deus para ouvir as palavras do Senhor através daquele oleiro. Então, Jeremias ele chega até a casa do oleiro. E quando ele chega até a casa do oleiro, a Bíblia diz que o oleiro, olha lá, Jeremias chegou na casa do oleiro. E a Bíblia diz então, ó, que Jeremias, ele entra. E quando ele entra na casa do oleiro, ele encontra o oleiro. O oleiro fazendo um barro. Olha lá, o oleiro estava fazendo um barro. Mas por que vocês acham que Deus escolheu o barro? Por que o barro? Não poderia ser outra coisa? Será que não poderia ser uma pedra? Não? Será que não poderia ser areia? Será que poderia ser areia? Não? Por que o barro? Por que o Senhor nos compara com o barro? Quem sabe? Olha lá, o Senhor, né, manda ele ir até a casa e encontra ele fazendo o barro. E eu trouxe aqui algumas coisinhas, alguns materiais para vocês. Por que não poderia ser uma pedra? Vocês acham que a pedra se molda? Não. Será que a gente consegue fazer alguma coisa com essa pedra aqui? Se amassar, vai continuar virando? Consegue? Você consegue amassar ela? Você consegue dar forma para ela diferente disso aqui? Você consegue? Consegue? Só quebrar? Então quebra. Vamos ver se quebra. Quebra? Não? Ó, a pedra é dura. A pedra não se molda. A pedra, difícil fazer um jarrinho de pedra. Não é mesmo? E quem sabe você não esteja assim, ó, com Deus. Dura serviço. Não abre o coração para Deus de forma nenhuma. Não se deixa ser moldado pelas mãos do oleiro. Está ali, ó, como pedra. Né? Deus não quer pedra. Deus comparou nós com o barro e não com a pedra. E a areia? Será que Deus poderia usar da areia? Não. A areia é bonitinha, né? É fofa. A gente pisa nela. Reflete a luz. O que vocês acham? Dá para fazer vidro, mas tem que misturar com alguma coisa, né? Tem que misturar com alguma coisa. É muito bonitinha, mas não serve para fazer barro. Não se amolda, não tem liga. Não dá, não tem liga, ó. E o pó? Se a gente considerar
Se for água, dá. Depois a gente coloca água para ver se dá para fazer livro. Eu acho que não dá muito não, hein? E o pó? O que vocês acham? Ó. Por pó, será que dá para fazer barro com isso aqui? Volátil, ó. Qualquer coisa, ó. Não dá para moldar, né? Então, ó, por isso que a palavra do Senhor diz para nós que Ele escolheu o barro. Olha lá o barro, ó. Olha lá, ó. Se eu quiser fazer um bonequinho, eu consigo. Se eu quiser fazer uma casinha, se eu quiser fazer uma botija, é massinha? Então, olha lá, ó. Por isso que o Senhor, Ele nos compara com o barro. Porque o barro, ele é maleável. Ele tem liga. O moleiro pode fazer o que quiser com o barro. E o barro, ele tem processos para ser feito. Vocês sabiam que nem todo tipo de barro dá para fazer jarro? Tem que escolher, tem que separar. E o moleiro, ele conhece muito bem o vaso, ele conhece muito bem o tipo de barro. Tem barro que é para telhado, tem barro que é para tijolo e tem barro que é para fazer jarro. Então o oleiro, ele conhece muito bem. Mas a palavra do Senhor diz assim para nós, olha, que quando Jeremias chegou, ele viu o oleiro fazendo barro. E a Bíblia diz que ele estava ali, ó, ali com as rodas, fazendo barro ali, ó. E aí, sabe o que aconteceu quando ele estava fazendo? Quem sabe o que aconteceu com o vaso? Quebrou. Ó, olha lá, ó. A Bíblia diz que era assim, ó. O oleiro estava ali, ó, sobre as rodas, com a mão dele ali, ó, fazendo o barro. Olha lá, ó. Fazendo o barro. E de repente o vaso se quebrou na mão do oleiro. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você esteja aqui nessa tarde, você tenha entrado aqui nessa tarde se sentindo como um vaso quebrado. Assim como Davi, né? Davi falou que lá no Salmo, Senhor, eu estou me sentindo como um vaso quebrado, mas eu estou quebrado aonde? Nas mãos do oleiro. Porque você pode até se quebrar, mas se você quebrar na mão do oleiro, sabe o que vai acontecer? Assim como o vasinho lá do Jeremias, ele vai refazer o barro. A Bíblia diz para nós que o oleiro não jogou aquele vaso fora. Ele poderia ter jogado aquele vaso fora e ter feito outro, mas a Bíblia diz que não. O oleiro, então, ele começa a refazer aquele barro, porque nas mãos do Senhor não tem lixeira, né? Nas mãos do Senhor Ele refaz, Ele restaura, Ele é Deus. Por isso nós precisamos saber nas mãos de quem que nós estamos. Porque se você estiver na mão do inimigo, você está perdido. Mas se você estiver nas mãos do oleiro, Ele te restaura, Ele faz de você um vaso novo. E nessa tarde Ele te trouxe aqui para dizer para você que Ele está te restaurando, Ele está te consertando, porque Ele te escolheu. E Ele não quer ver você por aí, Ele não quer ver você na mão do inimigo, mas Ele quer você nas mãos do inimigo. Mas permita-se ser moldado, permita-se ser modelado pelo oleiro, porque aquele que não se permite ser moldado pela mão do oleiro, ele não vira vaso. Temos que virar vaso, né? Nós somos barro, mas a Bíblia também nos compara com vaso. A Bíblia diz para nós que existem vários tipos de vaso. Tem vasos para quê? Quem lembra? Vasos para honra e vasos para desonra. Cadê os vasos de honra nessa tarde? Tem vasos de honra nessa tarde? Ou você está desonrando ao Senhor? Ou você está com uma pedra?
Quem aqui está como barro? Quem está aqui como pedra? Quem está como areia? Quem está aqui permitindo ser moldado pelas mãos do oleiro? Amém? Glória a Deus. Então a Bíblia vai dizer para nós que existem vários tipos de barro, de vaso. Olha lá, ó. Tem vaso de ouro. Vocês acham que esse vaso é bom para Deus? Não? Quem vocês acham que faz um vaso de ouro? Ele brilha, né? Bonito. Chama atenção. Quer ser mais bonito que os outros? Quer brilhar mais que os outros? Será que esse vaso serve para Deus? A Bíblia diz que nós temos que ser vaso de barro, de honra e não de ouro. Esse é aquele que, olha, está na casa do Senhor, ele acha que ele é melhor que os outros, ele acha que ele canta melhor que os outros, ele acha que ele prega mais que os outros, ele acha que ele é tudo mais que os outros, mas ele não serve para Deus, porque ele não honra ao Senhor. E o vaso de prata? Vocês conhecem aquela pessoa que estão dentro da casa de Deus, mas que acha que não precisa fazer nada? Ele só deve ficar sentadinho assim, bonitinho, ó. Ele acha que está tudo bem. Vocês conhecem? É vaso de prata. Vaso de prata. Ele não entendeu ainda que Deus escolheu ele, que ele foi chamado. Ele não foi chamado para ficar sentado no banco, porque tem muita coisa para fazer na igreja, não é mesmo? Tem ou não tem? Tem ou não tem, pastor? Tem? Tem chão para limpar, tem criança para cuidar, tem jovem para ensinar, não é? Tem um monte de coisa para fazer na obra, mas hoje em dia, ó, ninguém quer fazer nada. Vaso de prata, vaso de desonra para o Senhor. A Bíblia também fala sobre um vaso de madeira. Um vaso de madeira, um vaso de pau, né? Ou de madeira. Vocês acham que o vaso de madeira é bom? Não. Por quê? Porque ele é de madeira e não de barro? Madeira apodrece, né? Começa até bem. Vocês já viram aquele que começa até bem na casa do Senhor? Começa com a pólvora toda, mas daqui a pouco ele já não permanece mais na casa de Deus. Ele vai apodrecendo. E outra coisa, ele não serve para ir para o fogo. Porque o barro, ele vai para o fogo. No final do processo dele, ele vai para o fogo. O jarrinho vai lá para poder virar um vaso. A madeira não pode ir para o fogo. Mas todos esses vasos são vasos para desonra. Mas o Senhor fala para nós que nós temos que ser como vaso de barro. E a Bíblia diz assim, ó: tesouros em vaso de barro. Porque quando a gente é um vaso de barro, a gente pode ser simples, a gente nem brilha tanto quanto o outro de ouro, né? Mas a gente se permite ser moldado, a gente se permite ouvir a voz de Deus, a gente se permite obedecer aquilo que o Senhor deseja de nós, porque obedecer a Deus não é fácil, não. Viver esse chamado de Deus não é fácil, não. Tem que entrar no propósito, tem que ser amassado, tem que ser moldado, porque se não for amassado, não vai virar vaso. Se não virar vaso, não tem azeite. Se não tem azeite, não tem nada. Se não tem azeite, como é que faz? Vai chegar lá no dia e vai pedir azeite emprestado? Não pode, né? Não podemos, mas precisamos ser vasos de barro, vasos, né, usados na mão do Senhor, para que nós possamos, olha lá, ó, tesouros em vaso de barro. Nós precisamos ser vasos de honra, porque nós fomos escolhidos, nós fomos separados nessa terra, nós fomos escolhidos para uma grande obra, assim como Jeremias, assim como o Senhor falou para Jeremias ali, Jeremias, o vaso se quebrou. Está vendo, Jeremias? Jeremias ficou olhando ali, ó, olhou a mão do oleiro trabalhar, porque se a gente olhar para o barro, se você olhar para mim, se eu olhar para você, a gente desiste. Mas se a gente olhar para a mão do oleiro, o que o oleiro está fazendo
né? Vai fazendo ali, então, vai fazendo a tampinha, vai fazendo a parte de baixo, e aí o vaso ele vai ganhando utilidade para o oleiro. Porque se o vaso não tiver utilidade, não adianta nada. E o Senhor, então, Ele te trouxe aqui nessa tarde para dizer para você: permita-se ser moldado pelas mãos do oleiro, porque o Senhor te escolheu nessa terra para ser vaso de honra, o Senhor te escolheu nessa terra para fazer a diferença, o Senhor quer que você permita ser moldado pelas mãos do oleiro. Quem sabe você entrou como Davi quebrado, mas que você possa sair daqui restaurado porque o oleiro está na casa, o oleiro está na casa, e foi Ele que te trouxe aqui nessa tarde, porque Ele quer te restaurar. Ele não quer você como vaso quebrado, Ele não quer você como vaso de desonra, mas Ele quer você honrando a Ele, porque Ele te escolheu. E nós sabemos que o oleiro ele deu a vida por você. O oleiro ele sabe como trabalhar. A Bíblia diz para nós que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. O oleiro vem ali, ó, restaurando. Não poderei eu fazer como Israel e Jeremias? Não poderei eu restaurar Israel? O Senhor poderia esquecer aquele povo, o Senhor poderia nos esquecer, mas Ele te trouxe aqui